Queria que você abrisse a sua Bíblia. Garanto que tem na sua Bíblia, viu? Livro de Oséias. Livro de Oséias, lá no Velho Testamento. Capítulo 6. E o único versículo que nós vamos ler é o número 3. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Todos acharam? Amém. Alguém ainda não achou? Glória a Jesus. Isso aqui é um livro pequeno, não é tão lido, né? Então a gente às vezes fica um pouco perdido, mas ele está aí na sua Bíblia. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como alva é certa, e Ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Irmãos, tudo aquilo que nós encontramos na palavra de Deus como orientação e recomendação, nós devemos crer que deve ser obedecida, deve ser atendida, porque foi Deus quem deixou essas palavras para nós, usou seus profetas, os homens do passado, e as orientações que a Bíblia nos traz, nós precisamos atentar, né? Como escaparemos nós se não atentarmos com bastante diligência, cuidado para tão grande salvação? Porque tudo que Deus preparou para nós é a salvação da nossa alma, uma vida eterna junto dele através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim: então conheçamos. O que nós conhecemos de Deus? Há uma pergunta do Espírito Santo nesta manhã para você. O que nós conhecemos de Deus? Porque provavelmente, não, eu conheço a Deus. E nós conhecemos, certamente. Até que ponto nós conhecemos? E como nós conhecemos? E se você já conhece alguma coisa de Deus, é bom lembrar que na continuidade diz assim: e prossigamos, porque há muito a conhecer de Deus. Nós podemos conhecer uma parcela, uma partícula, nós temos um conhecimento, cada um de nós tem uma experiência, cada um de nós temos uma vivência na nossa vida espiritual. Quantas maravilhosas ministrações que nós já ouvimos, quantas mensagens, quantas ministrações, nosso querido pastor Haroldo, pastora Fulvia, que praticamente nasceram dentro do Evangelho, ouviram ao longo de suas vidas, quantas palavras repetidas generosamente pelo Senhor. Porque quando nós ouvimos, eu já ouvi essa palavra, é generosidade do Senhor, Ele está repetindo. E o Senhor repete quando nós ainda estamos resistentes e não obedecemos a sua palavra. Então, nós conhecemos a Deus através das ministrações, através da leitura da palavra de Deus. Há muitas coisas que alimentam a nossa vida espiritual e que nos dão conhecimento de Deus. Eu marquei aqui, falamos cursos, convenções, o pastor estava comentando sobre isso agora. Eu ouvi algumas coisas que o senhor me falou a respeito da mensagem que eu já ouvi sendo comentada. São simpósios, convenções, encontros e tanta coisa para que nós conheçamos a Deus. E tudo isso nos ajuda a termos uma parcela do conhecimento a respeito de Deus. Nós falamos e estudamos a respeito de Deus, falamos de arrependimento, falamos de perdão, salvação, poder para vencer o pecado, para vencer lutas, para vencer tentações, e queremos viver o sobrenatural de Deus. E todas essas coisas trazem para nós uma parcela do conhecimento de Deus.
Nós conhecemos Deus através de tudo aquilo que nos é ministrado, nos é informado. Quando você vem a um culto como esse, a uma reunião como essa, você vai sair daqui com um pouco mais de conhecimento de Deus. Porque tudo que acontece aqui, os louvores, a adoração, as orações, tudo te leva a conhecer um pouco mais de Deus. Às vezes nem sempre aquele momento é daquela pessoa. Tem pessoas que às vezes vêm para um culto e são impermeáveis a tudo que acontece. Não recebe nada. Entra vazio, sai, você sentiu alguma coisa? Não senti nada. Isso acontece também, porque nós somos dependentes de Deus. Paulo usa uma expressão dizendo que nós estávamos mortos no pecado. Antes de Deus abrir o nosso entendimento, antes de Deus nos trazer esclarecimento espiritual, nós estamos mortos. Como mortos, nós não temos expressão nenhuma, nós não temos capacidade nenhuma. Nós somos dependentes de Deus, para que o Espírito de Deus, e se a pessoa compreender isso, ela começa a pedir: Senhor, me dá entendimento. Eu me lembro que quando meu pai se converteu, eu era menino, eu tinha, eu acho que 12 anos, eu era coroinha na igreja católica, rezava a missa, e ele falou de Jesus para mim, me deu uma Bíblia e queria me explicar, e ele falava muito sobre o que era a experiência da conversão que tinha acontecido na vida dele. Um homem que era macumbeiro, vivia em centro de macumba, agora crente, pregando a palavra, indo para os cultos, e ele tentava passar para mim, menino ainda, o que era aquela experiência que ele tinha passado. E eu disse: pai, eu não entendo, eu não compreendo. Ele me deu uma Bíblia terrível para uma criança que nunca pegou uma Bíblia. Eu estava acostumado com a Bíblia em latim, nas missas, né? E nem ela eu entendia também. Para mim apenas era um objeto que eu julgava sagrado. Mas aquela Bíblia que meu pai me deu, ela tinha as folhas aqui vermelhas, uma capa preta, capa dura. E ele disse assim: pede para Deus te fazer entender. Eu comecei a dobrar o meu joelho, era uma experiência estranha naquela época para mim. Deus, eu quero te conhecer. Deus, fala comigo, faz eu sentir o que meu pai sentiu. Em dado momento, Deus se revelou. Não foi a minha busca só, o meu desejo, sim, foi importante na presença de Deus, mas a ação de ser tocado por Deus, é Ele quem faz. É algo sobrenatural. Por isso, se você nunca sentiu, se você ainda não teve essa experiência, peça a Deus, que Ele pode. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nós vamos entender isso. Nós queremos conhecer Deus, nós queremos vivenciar o sobrenatural de Deus. O que é realmente conhecer a Deus? Eu coloquei aqui algumas coisas, porque muitas vezes nos parece isso, que é conhecer a Deus, estou sentindo Deus, é um êxtase. Não, de repente pode ser até algo parecido, mas não necessariamente um êxtase está te levando a conhecer a Deus. Eu coloquei mais algumas coisas. Será um arrepio? Eu fiquei arrepiado. Estou sentindo a presença de Deus. Pode até sentir um arrepio, mas isso não quer dizer necessariamente que Deus está te tocando porque você sentiu um arrepio. Ah, fulano caiu no chão, caiu por terra. Deus pode nos colocar por terra. Eu já caí por terra pelo poder de Deus, mas isso também não quer dizer necessariamente que tem gente que cai por terra e não sente absolutamente nada. Só sente a ação de cair. Mas Deus pode se manifestar de todas essas formas. Mas nós precisamos entender que não é isso que vai nos fazer conhecer a Deus. Essas manifestações, esses acontecimentos, essas ocorrências podem haver da parte de Deus, sim, não estamos duvidando disso. Um arrebatamento de sentidos, sentir um poder, uma força inexplicável que me leva. Pessoas são movidas muitas vezes a entregar mensagens
E Deus usa os seus servos e as suas servas para entregar a mensagem, eu não estou dizendo que não. Mas muitas vezes pessoas são tomadas por uma emoção, e na verdade não é Deus que está operando. Porque quando é Deus, Ele confirma. Profecia se cumpre, não cai por terra. Não, pode passar anos, mas ela se cumpre. Mas a verdade é que todos nós que estamos aqui, viemos hoje para um culto de adoração a Deus, nós queremos conhecer a Deus. E quem já conhece quer prosseguir em conhecer mais desse Deus. Amém, irmã? Amém. Glória a Jesus. Tudo isso, todas essas coisas, podem nos levar a uma convicção de que nós conhecemos a Deus. Porém, podemos estar sendo tomados por uma impressão errada. Nós precisamos ter certeza de que nós estamos conhecendo a Deus verdadeiramente. Eu gostaria de, nessa manhã, comentar com vocês que a vida de muitas pessoas, muitos servos de Deus, desde o passado, desde o livro de Gênesis até Apocalipse, e na história da vida de muitas pessoas no tempo contemporâneo, são marcados por um momento muito especial. Um momento que diferencia, é um divisor de águas, é um momento especial. E algumas pessoas têm alguns momentos especiais que foram marcados pela presença, pela ação, pela manifestação de Deus em sua vida, que nos traz uma convicção, uma certeza, uma evidência. Não é uma impressão, mas é uma realidade. Deus agiu na minha vida. Você pega a história de Abraão, uma história linda, um homem que obedeceu a Deus, ele tinha um contato com Deus, ele amava o Senhor. Agora, certamente a experiência que ele teve em relação a Isaac, certamente foi um divisor de águas. Ele pode não ter se tornado perfeito depois disso, pode ter tropeçado, feito coisas, enfim, porque é próprio do ser humano. Mas ali ficou marcada a existência, a realidade de Deus na sua vida. Se nós pegarmos a Bíblia, nós lermos as narrativas, as histórias, nós vamos pegar José do Egito. Que experiência grande. Esse moço que foi jogado naquele poço, foi vendido pelos seus irmãos, foi parar no Egito, foi preso injustamente. Mas ele teve uma experiência com Deus, e a sua vida ficou marcada, ele não tinha dúvidas de que Deus era real. Nós precisamos conhecer esse Deus de forma real. Porque muitas vezes eu sou crente, eu conheço a Deus, mas não conhece como você precisa conhecer. Você precisa ter convicção, saber que esse Deus é real, realmente Ele age. Moisés, qual foi o grande momento de Moisés? Eu acho que foi na travessia do Mar Vermelho, no Horebe. Quando ele viu a sarça ardendo, ele viu Deus falando com ele através daquele fogo, daquela labareda. Sabe, uma experiência única. Isso marca, um divisor de águas na vida de qualquer ser humano. E eu estou falando tudo isso para você, e eu te pergunto, qual a experiência que marcou a sua vida? Que você possa dizer... Além, porque Deus não é visível, nós não o contemplamos, não podemos apalpar. Normalmente não ouvimos a sua voz de maneira audível, como o apóstolo Paulo ouviu lá na estrada de Damasco. Ele ouviu Jesus falando com ele. Ele até perguntou, quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Certamente na vida do apóstolo Paulo, esse foi o divisor de águas. Ele não só se converteu, como ele teve uma... absoluta convicção, uma certeza de que Jesus estava vivo, era real, existia.
Tudo aquilo que ele pregava, que ele acreditava contra o povo de Deus, caiu por terra naquele instante, porque Deus se manifestou de maneira real na vida dele. É essa mensagem que Deus quer, o Espírito Santo transmite para você nesta manhã. Qual a experiência que você tem no conhecimento da sua vida com Deus? Eu hoje de manhã fui impactado por um vídeo que colocaram no YouTube. Um rapaz, eu não conheço, nunca vi, ele fez tipo uma selfie, gravando, ele contando que ele foi, alguns anos atrás, acometido de um câncer. Ele mostra todos os documentos, todos os atestados médicos, ele teve linfomas, tomou todo o corpo dele, ele estava desenganado, ele estava fazendo tratamento, mas estava à morte. Ele não era crente, falaram de Jesus e disseram do poder desse Jesus. E esse moço foi curado, estava a esposa dele sentado ali, seu filhinho, e ele muito emocionado contando o testemunho dele. O senhor chegou a ver se... Depois vou mandar para a irmã. Sabe, essa experiência da realidade de Deus. Nós poderíamos citar muitos servos de Deus, poderíamos falar dos 3 servos de Deus, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Certamente a vida deles nunca mais foi a mesma depois de uma experiência tão real. O Senhor estava com eles no meio daquela fornalha, daquele fogo. Isso marcou. Qual o momento da sua vida em que ela foi marcada por uma presença real de Deus na sua vida? Esse é o ponto. Porque muitas vezes nós temos uma fé, acreditamos na palavra, estudamos a palavra, aprendemos tantas coisas a respeito de Deus. Nós podemos nos lembrar de Jó. O próprio Deus falou para o diabo: homem justo, fiel, que anda nos meus caminhos. Deus elogiou o comportamento, a vida de Jó. Ele orava a Deus pelos seus filhos, passou por uma prova tremenda. E no final de tudo, nós conhecemos a história. O que ele disse? Eu conheci a Deus somente de falar, mas hoje os meus olhos contemplam o Senhor. É isso que nós precisamos, irmãos. Qual um momento na sua vida que Deus se revelou a você de uma forma especial, num momento de necessidade? Sabe que eu estava refletindo esses dias, irmãos, sobre algumas coisas. Deus me levou a refletir algumas coisas. Me levou a refletir algumas coisas sobre a minha própria vida. Eu acho que a gente não percebe, a gente vai mudando de comportamento, vai mudando de atitude, vai mudando de comportamento no nosso relacionamento com Deus. E eu me lembro de um tempo que Deus agia muito mais na minha vida. Deus se fazia presente de uma forma muito mais poderosa na minha vida do que hoje. E eu digo: Senhor, eu acho que eu estou acomodado, eu não estou mais vivendo, sendo quem eu era. Eu me refiro, na minha mocidade, eu tinha planos, eu tinha projetos. Eu estava entrando numa faculdade de Direito, venho de uma família de pessoal de rádio, televisão, eu tinha toda a oportunidade de fazer uma carreira lá dentro, convivi com pessoas daquela época. Mas quando Jesus me chamou, nada mais disso teve valor na minha vida. A minha família disse assim: você enlouqueceu. Eu enlouqueci realmente, eu fiquei enlouquecido por Cristo. Hoje não se faz mais isso, é claro, nem estou dizendo que alguém deva fazer, mas eu larguei, abandonei tudo, literalmente abandonei tudo para seguir a Jesus. Meus avós, meus pais chegaram: você ficou maluco? Você vai fazer o quê no meio desses crentes, esse povinho? Porque isso há 60, 50 anos atrás era complicado. Os crentes não eram respeitados como hoje, né? Hoje
é até status ser crente, né? Mas naquela época dizia que crente era lagartixa que subia pela parede, falava um monte de coisa, né? Cuidado, não passa aí porque o pessoal é perigoso. E meu pai olhava para mim e dizia, meu pai na época, meu pai não, meu avô, né, por quem eu fui criado, dizia, você enlouqueceu, você está abandonando tudo. Eu digo, eu estou abandonando tudo. E eu tive problemas quando me casei. A irmã Dulce é o meu segundo matrimônio, mas no meu primeiro casamento foi complicado, porque eu não conseguia, parece estranho, parece loucura. Eu vou falar algumas coisas para vocês que talvez o pastor é doido, talvez o pastor Haroldo fique até preocupado. Porque eu literalmente parei com tudo na minha vida. Ardia um fogo no meu coração, eu queria sair para pregar o Evangelho, falar de Jesus. Eu não sabia como eu ia fazer, eu não tinha nenhum apoio, eu não tinha nenhuma garantia humana. E eu larguei simplesmente tudo. E eu me punha no quarto, eu passava horas de joelho, orando, dobrava os joelhos. E um dia, a mãe dos meus filhos abriu aquela porta e disse, ô, sem vergonha, pilantra, você é vagabundo, você não quer trabalhar, por isso que você fica nessa história de Bíblia, de religião. E ficou muito brava e falou coisas duras e perversas ali para mim. Ela disse assim, vai lá na cozinha e vê o que tem no armário para comer para os teus filhos, para dar para os teus filhos. Vai lá, não tem mais nada, acabou o feijão, acabou o arroz, acabou tudo. Eu sei que eu tinha passado um dia em jejum e oração. E eu me lembro que eu, no meio daquela sala, dobrei o joelho na frente dela, na frente dos meus filhos. E eu disse assim, Deus de Israel, o Senhor sabe o que eu fiquei fazendo aqui o dia inteiro. Eu não sei direito o que fazer, eu não sei que caminho tomar, que caminho seguir, mas eu te peço, em nome de Jesus, manda comida para esta casa e responde essa oração em nome de Jesus. Quando eu terminei de orar, eu não tinha levantado os meus joelhos ainda, tocou a campainha. Aquilo vibrou no meu coração. Eu digo, pode abrir a porta que a tua comida chegou. Ela foi para a porta, abriu a porta. Irmãos, as pessoas estavam ali, eu não conhecia. Era uma Kombi da igreja presbiteriana, tinha o logotipo da igreja presbiteriana, era da ação social da igreja presbiteriana, tinha uma Kombi lotada de comida, que deu para não sei quanto tempo. Irmãos, eu não estou mentindo, isso é verdade. Sabe por que eu vi Deus operar? Porque eu me coloquei na dependência, eu me coloquei na situação que Deus queria que eu estivesse. Muitas vezes, para Deus aparecer na nossa vida, é na hora da necessidade. Eu acredito, até pelo que eu vi, pastora levantando uma oferta, pedindo uma oferta, uma contribuição para comprar cadeira. Eu não acredito que a pastora esteja mentindo, que ela tenha dinheiro escondido, que a tesouraria esteja lotada de dinheiro e ela está pedindo mais dinheiro. Não, ela está pedindo porque não tem. Porque ela é uma serva de Deus, não tem. Aí, muitas vezes o servo de Deus, a serva de Deus tem que agir e fazer coisas que Deus mandou fazer. Missionários vivem muito essas situações. Missionários vivem muito essas situações. Aonde tomam atitudes, posições, obedecendo a Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã, a primeira coisa que um servo de Deus precisa aprender para conhecer Deus é obedecer o Senhor. Deus te falará coisas, te pedirá coisas que você vai dizer, não é Deus que está falando comigo, que é isso? Lembra do jovem rico? Senhor, eu cumpro todas essas coisas, tudo isso eu faço. Só te falta umazinha. Vende tudo que você tem, desfaz disso, se desfaça desse peso, vem e segue-me. O rapaz foi embora triste, que disse, no mínimo esse Jesus é doido, porque mandou eu vender tudo que eu tenho, minha propriedade, minhas heranças, tudo que eu tenho. Muitas vezes, para nós vermos, conhecermos Deus, nós temos que obedecer Deus. Se você não está disposto a obedecer Deus, não se coloque em oração.
Não busque com sinceridade a presença de Deus, porque Ele pode te pedir coisas que você não está disposto a fazer. Se você for muito racional, você vai pegar a calculadora e começar a fazer conta. Não, senhor, não dá para fazer. Agora, não é fazer loucura, né? Mas quando Deus manda, você pode confiar que Ele garante. Porque tem gente que faz loucura, faz o que não pode. Se endivida, depois Deus não é comprometido com essa agora. Quando o Senhor fala, por isso que nós temos que ter uma vida espiritual real. Temos que ter uma vida espiritual sincera. Senhor, minha vida está no altar, faz como o Senhor quiser, diz aonde é para mim ir, o que é para mim fazer. Nós podemos até não entender, mas lá, Senhor, é difícil. Estou fazendo um trabalho em Piracicaba que cada vez que eu entro naquele bairro lá, eu digo, Jesus, tem misericórdia. Passo por aqueles maconheiros, aqueles drogados, aquelas biqueiras. E o Senhor sempre diz assim, onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É lá. Poucas pessoas, mas é lá. Uma alma é preciosa para Jesus. E nós estamos trabalhando. Meu irmão, minha irmã, renda-se na presença de Deus. Quando você disser assim, Senhor, minha vida está entregue nas tuas mãos, cuidado que Ele pode te dar um choque, vai vir os missionários da África aí, Deus vai dizer assim, vai com eles, aproveita, embarca com eles. Ah, Senhor, agora não dá, no momento não é possível atender a sua solicitação, porque eu estou fazendo um cursinho, eu vou entrar na faculdade de teologia. Não, meu irmão, olha, confiar em Deus e entregar a vida, é entregar a vida, é entrega. Nós somos servos, sabe o que é servo? Servo é servo. Pastor, eu trabalho numa empresa, tem gente ao seu comando lá, ele vai chegar e dizer assim, ó, faça isso, eu preciso de hoje para isso. Hoje não dá, pastor. Doutor, promovi o senhor. Agora não dá, porque eu tenho que sair mais cedo que eu vou encontrar com a namorada. Ele vai dizer, passa no departamento pessoal, resolve o seu problema, porque não dá. Deus não está à nossa disposição na hora que nós queremos. Ele é Deus, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o teu Salvador. Receba essa palavra. Coloque a sua vida na presença de Deus, diga, Senhor, eu estou disposto a ir aonde o Senhor mandar, fazer o que o Senhor quiser, ainda que eu não goste, ainda que eu não queira, ainda que seja difícil para mim, mas eu quero te obedecer. Dá para você entender? Se você obedecer, você vai fazer muita coisa que talvez não te agrade. Você vai trabalhar para Jesus, vai obedecer a voz dele, precisa ter convicção. Quando Deus te der alguma orientação, converse com seus pastores. Pastor, eu tive um sentimento assim, pastora, é Deus na minha vida. Eles vão orar com vocês, vão te ajudar a ter discernimento daquilo que Deus está mandando, mas aquilo que Deus estiver mandando, faça. Porque Ele garante a bênção. E eu estava pensando, como disse para vocês, refletindo sobre algumas coisas na minha vida. Eu tenho muitos momentos marcantes. Eu não tenho a menor dúvida, mas nem de longe, de que Jesus é real. Não tenho. Já vi, assim, manifestações, realidades. Eu poderia passar o dia aqui contando obras para vocês, o que Deus já fez na minha vida. Já comentei que eu estive enfermo uma época com hepatite, tive uma hepatite infecciosa, eu tinha 20 e poucos anos, estava desenganado, estava pele e osso, fiquei até loiro, de tão amarelo que eu fiquei. Até o olho era loiro. Os médicos disseram, não tem o que fazer com ele, leva para casa para morrer em casa. E eu estava ali à morte. Mas essa enfermidade foi uma desobediência minha.
eu não queria mais servir ao Senhor. Eu estava cansado, tinha 20 e poucos anos, 28 anos mais ou menos, mas eu já era pastor. E eu dizia, Senhor, não aguento mais esse povo, não aguento mais. O povo duro de cuidar é o povo de Deus. Hoje tivemos que orar até pela saúde do pastor. Vocês estão dando trabalho para ele, né? Brincadeira. Mas naquela época, irmãos, eu estava resistindo ao Senhor, eu queria largar o ministério, eu queria deixar o ministério, e eu dormi muito saudável à noite e acordei de manhã com toda essa enfermidade. E estava a morte ali, tomando oxigênio, um monte de coisa. E eu ouvi a voz de Deus falando comigo numa noite. Eu ouvi a voz de Deus em voz audível dentro do meu quarto, sozinho, e Jesus me curou. Eu tenho muitas obras que Deus fez, eu me lembro, certa vez, e também acho que já contei, porque já contei tanta coisa, mas são momentos de aflição, momentos de necessidade, momentos que você diz assim, como é que Deus me trouxe aqui, agora me larga nessa situação? Deus não larga, Ele não chega nem atrasado, nem adiantado, Deus chega na hora certa. E quando é Ele que deu a ordem, você pode ter certeza que Ele aparece na tua vida. Eu tinha ido para uma cidade, passando uma situação muito difícil, financeiramente, e quando a gente fica numa situação difícil, acaba fazendo uma dívida aqui, uma conta ali, conta no armazém, conta não sei aonde, aqui, ali, eu não tinha carro, não tinha nada, e eu estava com uma... Quando eu pensava nas dívidazinhas que eu tinha, eu ficava desesperado, não era uma montoeira de dívida, mas era armazém, era conta de luz, conta de água, era mas não sei o quê, prestação. Eu sei que enchia uma folha, e ainda eu acho que dava para começar outra. E eu olhava para aquilo, desempregado, não tinha atividade, só pregando o Evangelho. E eu disse, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou um crente, estou envergonhado diante das pessoas, as pessoas me cobram. Cheguei a uma situação, irmãos, de passar na rua e dizer, meu Deus, vou ter que passar em frente ao armazém, vão me cobrar, é difícil, já passei por isso. Aí eu entrei em jejum, oração, comecei a pedir a Deus misericórdia, pedi, Senhor, dá uma solução, não sei como que Deus podia dar uma solução, mas esses problemas e essas situações nos levam a nos colocar de joelho e buscar a presença de Deus. E eu comecei a clamar, comecei a orar, pedi a Deus, chorei, chorava, dobrava o meu joelho e chorava. Quando foi a madrugada, Deus me desperta, 3 horas da manhã, eu levantei, eu digo, Senhor, é para orar? Ele disse, não. Pega uma folha de papel e marca todas as dívidas que estão atormentando a sua cabeça. Marca o valor, a pessoa, o que você deve, marca tudo que você deve. Eu digo, Senhor, eu vou ficar depressivo. Eu já estou preocupado, se eu sentar para fazer essa lista, eu vou ficar depressivo. Mas o Senhor mandou fazer, e eu fiz aquela lista. Era um dinheirinho bom na época, não sei, seria talvez hoje como se fosse uns 2.000 e poucos reais. Era muito dinheiro. Para quem não tem nada, não tem o que fazer, dependendo do quê? De Deus. Eu fiz aquela lista, deixei numa gaveta, não sabia para que era, que Deus tinha mandado fazer aquilo, mas eu fiz, obedeci. Passou uns 3 dias, bateram palma no meu portão, vi um senhor fora do carro, o carro parado, não conhecia, nunca vi esse homem na minha vida. Abri a porta, ele disse assim, moço, o senhor é crente? Eu digo, sou, paz do senhor, posso entrar? Eu digo, o senhor é crente também? Sou um servo de Deus. Eu digo, por favor, entre, sentou. Ele disse, olha, eu não vou explicar muito para você, eu queria que você me desse a lista. Eu disse, que lista? Ele disse, a lista das suas dívidas que o Senhor mandou você fazer e que Ele me revelou em oração, e Ele mandou eu vir aqui para pagar essa conta para você. Irmãos, isso não é mentira, isso é verdade. Isso não é mentira, isso é verdade, isso aconteceu na minha vida. Irmãos, eu mostrei a lista para ele, ele tirou o talão de cheque, fez o cheque e disse assim, Deus abençoe. Foi embora, nunca mais vi esse homem.
Deus faz estas coisas. A hepatite que me colocou numa cama desapareceu. Deus curou. E quando Deus falou para mim, eu estava na cama, lá passando mal, Deus disse assim: estás curado, vai fazer a minha obra. Aí eu fiquei feliz. Era umas 2 horas da manhã, era madrugada, minha família toda reunida na sala. Quando eu abri a porta do quarto, eu disse assim, todo mundo, o que houve? O que houve? Parecia um defunto de pé, né? Aí eu empinei o peito e disse assim: estou curado. Minha tia, que era crente, disse: Pegou, vem aqui. Pegou pelo braço, me levou no espelho do banheiro e disse assim: olha aí. Quando eu olhei aquilo, coisa que eu caí de costas e vi o jeito que eu estava. Ela disse: você está curado? Em nome de Jesus eu estou curado. Eu não acredito nesse sintoma, eu acredito no que Deus falou para mim. Disse, então, amém. Aí eu peguei todos os remédios que tinha, comprimido, um monte de pastilha, um monte de coisa, injeção, um monte, joguei tudo dentro da privada. Eles puseram a mão na cabeça: você é louco, isso foi caríssimo, não sei o que, tal. Joguei esse comprimido. Não estou mandando ninguém fazer isso, não. Eu fiz o que Deus me mandou. Aí depois que eu joguei tudo fora, e amarelinho, loirinho. Aí era de madrugada, eu disse assim: estou com fome. Fazia tempo que eu não sentia fome. Aí todo mundo: pelo amor de Deus, você não pode comer gordura, não pode comer nada. Tinha um resto de feijoada, eu comi feijoada. Mandei fritar ovo. Tinha farofa, eu comi farofa. Pus pimenta, que eu gostava de pimenta. Aí ligaram para o médico. O médico disse assim: é o desejo da morte, dá porque... deixa ele morrer contente. Diz que quando vai morrer, dá o desejo. Irmãos, eu fui dormir, mas acordei no dia seguinte, eu acho que 2 horas da tarde, no dia seguinte, todo mundo olhava assim. Disse: ele vai morrer, porque eu estava amarelo. Mas eu me sentia bem, a minha disposição era outra, eu não sentia mais aquela fraqueza, aquela debilidade, mas eu continuava amarelo. Aí eu ia todo dia, eu orava, buscava a presença do Senhor, ia no espelho para ver. Eu digo: ô Senhor, o Senhor já me curou. Tinha esse negócio, muda a minha cara porque está feio. Passou uns 10 dias, eu continuei amarelo. Todo mundo dizendo: você não está curado. Eu digo: eu estou curado em nome de Jesus. Não aceito dizer que eu não estou curado. Eu estou curado, isso é só sintoma. Aí, mas no fundo, o diabo vinha: você está doente e tal, porque o diabo trabalha. Aí, passou lá uns 10 dias, aí eu tive uma ideia. Eu digo: vou pôr o senhor no estreito. De vez em quando a gente quer pôr Deus no estreito, né? Ele disse assim, dobrei o joelho e disse assim: Senhor, eu já estou bem, sei que o Senhor me curou, domingo eu vou na igreja. Eu vou mandar um recadinho lá para o pastor, que eu quero subir no púlpito e dar testemunho da minha cura. Agora, o senhor quer que eu vá desse jeito? Eu vou desse jeito. Agora, o senhor pode resolver o problema, porque eu já estou curado mesmo, tira esse amarelão da... Porque eu vou testemunhar, domingo eu vou lá. Irmãos, passei a semana toda, todo dia eu olhava no espelho, aquele amarelão, olho amarelo, tudo, digo: Jesus, que aí o diabo em cima, né? Você não está curado. Eu digo: eu estou, em nome de Jesus. Sou teimoso. Chegou no domingo, tomei um banho, me arrumei, fiz barba e fui para a igreja. Antes de sair olhando no espelho. Fui para a igreja, peguei o ônibus, eu não tinha carro naquela época, desci lá, mandei um bilhetinho para o pastor, sentei lá no último banco, fiquei lá. Todo mundo veio: pastor e tal. Começou o culto, cantaram, tal, louvaram o Senhor. Irmãos, hoje, graças a Deus, nosso irmão pastor Paulo estava enfermo, mas Jesus libertou. Pastor, vem aqui contar a bênção, conte a obra. Eu saí da cadeira, fui lá. Irmãos, Pai do Senhor, e contei a obra. Deus me curou. Vou falar o quê?
Quando eu terminei de falar, o pastor disse, olha que maravilha, corado, bem disposto e tal. Eu saí correndo do púlpito e fui para o banheiro da igreja. Quando cheguei lá, não tinha mais nada, tinha desaparecido tudo. Glória a Jesus, glória a Jesus. Se me perguntar que momento que Deus tirou aquele amarelão, eu não sei te dizer se foi no percurso, se foi no caminho, se foi no ônibus, se foi na hora que eu pisei na igreja, não sei. Eu sei que Deus me curou. Hoje o órgão que melhor funciona no meu corpo é o fígado. Como de tudo, né, irmão Lúcio? Não, gostaram que quando Deus cura, não tem recaída, é para sempre. Então, irmãos, é na hora da necessidade que Deus aparece. E a necessidade aparece quando? Agora que vai mudar para outro prédio, tem mais despesa, um monte de problema para resolver, que o senhor não tem como resolver. Eu tenho certeza que tem problema que o senhor diz assim, não dá para me resolver. Ótimo. É aí que ele aparece. É aí que ele aparece. Tenho certeza que dessa experiência, muitos testemunhos maravilhosos o senhor contará lá na frente a respeito do que Deus fez. Irmãos, obedeça a Deus. Consagre a sua vida ao Senhor. Entregue realmente a sua vida a Deus. Obedeça as orientações que Ele te dá. Busque uma experiência com Deus. Ele vai aparecer na tua vida. Ele vai proporcionar uma experiência que você vai poder dizer como Jó. Antes eu conhecia de ouvir falar. Nos cursos que eu ia, nas ministrações que eu... Agora, meus olhos contemplaram o Senhor, porque eu vi Ele aparecer na minha vida. Amém? Amém. Feche teus olhos.